Olá pessoal, aqui vamos discutir a matéria e as suas propriedades, suas características, ok? Então essa parte inicial aqui é bem introdutória aos conceitos básicos para conhecermos um pouco mais de química, ok? Muito bem, mas afinal, o que é matéria então? Né? Matéria está toda posta no universo, né? Qualquer ponto do universo temos matéria. Mas como defini-la? Bom, uma forma de definir matéria é dizer é aquilo que ocupa um espaço, né? Então, se estiver ocupando um lugar, algo que ocupe um lugar, significa então que aquilo é matéria. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é matéria. Nós poderíamos também definir matéria como tudo aquilo que tem massa, né? Então a matéria, ela tem massa. A matéria, ela ocupa um lugar no espaço. O que a gente apenas faz aqui uma observação, né? Eu acho que é importante observar, é que é, eu entendo que dizer que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, me parece ser assim redundante, entendeu? É, porque tudo aquilo que tem massa vai ocupar um lugar no espaço. E se algo ocupa um lugar no espaço, é porque tem massa, entendeu? Portanto, não tem necessidade de dizer que a matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós vamos encontrar isso em vários textos, vários livros, né? Muita gente fala sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que ninguém parou para pensar direito sobre isso, né? Eu desconheço algo que tenha massa, mas que não ocupa lugar algum no espaço. Ou também desconheço algo que ocupe um lugar e que não tenha massa. Portanto, tudo aquilo que ocupa um lugar vai ter massa. Então acho desnecessário definir com as duas, tá? Ou um ou outro. Aqui eu coloquei como definição é aquilo que ocupa um lugar no espaço. Pronto. A madeira, a água, o plástico, né? Essas coisas são exemplos, portanto, de matéria. Bem, agora, quando eu pego um pedaço dessa matéria, né, um pedaço delimitado, aí eu digo que eu tenho um corpo. Então, por exemplo, olha lá, uma tora, a tora da madeira. Né? Esse é um pedaço de madeira. A madeira é um exemplo de matéria. Quando eu falo a madeira, não estou dizendo qual. Estou dizendo a madeira, como um todo. Entendeu? Agora, um pedaço da madeira, aí eu tenho um corpo. Então, eu posso ter um corpo, pode ser, por exemplo, uma porção de água. Né? Um pedaço de vidro. Isso é um corpo. Tá? Porque é uma porção limitada, né, da matéria. Então, eu delimitei aquela porção, eu tenho um corpo. Agora, se eu pego essa madeira, transformo numa mesa, transformo numa cadeira, aí eu estou dando uma utilidade a esse corpo, né? Então ele passa a ser um utensílio, uma ferramenta, alguma coisa que eu possa utilizar para algo. Nesse caso eu tenho então um objeto. Então nós temos matéria, é aquilo que ocupa um lugar no espaço. Pedaço dessa matéria é um corpo. Quando o corpo tem uma aplicação, tem uma utilidade, um objeto. Ok? Muito bem. Agora, a matéria tem propriedades. Por exemplo, aqui eu coloquei, existem algumas coisas que podem se quebrar e outras que não se quebram tão facilmente. Então isso é uma propriedade da matéria, quebrar ou não, né? Ser fácil de quebrar ou difícil de quebrar é uma propriedade.
As propriedades da matéria podem ser de uma forma geral, que são aquelas em que toda a matéria tem, todo o corpo tem, depende do que ele é constituído, tá certo? Né? Então teríamos como exemplo, toda a matéria tem massa, toda a matéria tem extensão, toda a matéria tem impenetrabilidade, inércia, elasticidade, né? Indestrutibilidade. Então toda a matéria tem isso. Portanto, é uma propriedade que faz parte de todas as matérias, independente do que seja. Agora, existem matérias que têm propriedades específicas, né? Então, a gente chama essas propriedades aquela que se limita a um certo grupo. E essas propriedades específicas podem ser três tipos: a organoléptica, a propriedade química e a propriedade física. Então, propriedades gerais: massa, extensão, impenetrabilidade, inércia, elasticidade e indestrutibilidade. Propriedades específicas: organolépticas, químicas e físicas. Vamos ver cada uma delas, ok? Massa. Bom, massa é uma quantidade de matéria que o corpo possui. Isso é massa. Então, quando eu tenho, né, por exemplo, 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão, a quantidade de matéria presente no ferro e no algodão é a mesma. 1 quilo. Entendeu? Por quê? Porque isso é massa, determina a quantidade de matéria. Então, ter 1 quilo de ferro me dá 1 quilo de matéria. Ter 1 quilo de algodão me dá 1 quilo de matéria. Porque ambos têm 1 quilo. Ambos são matéria. Agora, é óbvio que eu tenho matéria na forma de ferro, matéria na forma de algodão. Mas, como eu disse, matéria é aquilo que ocupa um lugar. Ok? Como o ferro e o algodão ocupam lugar, eu vou ter, portanto, ambos a mesma quantidade de matéria. Mas aí na sua cabeça fica assim, pô, tudo bem, tem a mesma quantidade de matéria, mas o algodão é bem maior. Bom, nesse caso, nós temos uma outra propriedade, que é a extensão. Então, a extensão é o espaço que essa matéria ocupa, entendeu? Então, o que nós chamamos de volume. Então, no caso do algodão, o algodão vai ter um volume maior que o ferro. Então, ele possui uma extensão maior, tá? Então, isso é uma outra propriedade geral da matéria. Então, olha só, não podemos confundir massa, que costumamos utilizar grama, quilo, tonelada, né, para representar, e extensão, que nesse caso utilizamos o litro, o mililitro, o centímetro cúbico, né? Então, essas coisas são diferentes, tá? Então, quando eu vou comprar uma caixa d'água, eu peço uma caixa d'água de 500 litros. Então, o que cabe ali dentro são 500 litros de matéria. É isso que cabe ali dentro. E nem sempre 500 litros de matéria vai ter a mesma massa. Se eu colocar na balança 500 litros de água, vai marcar lá próximo de 498 gramas, aproximadamente, tá? 498 quilos, não grama, quilos, ok? Agora, se eu colocar 500 litros de algodão dentro dessa caixa d'água, com certeza não vai dar nem 10 quilos, entendeu? Porque o algodão ele é muito mais leve na mesma proporção de volume. Então, se eu tiver no mesmo volume algodão e água, a água tem muito mais matéria ali dentro, entendeu? Então, não podemos confundir massa, que é o quanto de matéria que eu consigo colocar, com extensão,
que é o tamanho que essa matéria vai ocupar, né? O espaço todo que ela vai ocupar, o tamanho que ela vai assumir, entendeu? Outra questão é que a matéria, se ela ocupa um lugar, nenhuma outra vai ocupar o mesmo lugar que ela, tá certo? Então, a matéria tem um lugar específico que ela está ocupando, é dela aquele lugar. Nenhuma outra matéria vai conseguir ocupar esse mesmo lugar. Então, para que uma matéria ocupe esse lugar que a outra está, ela deverá empurrar essa outra. Então, essa outra matéria vai ter que sair para que uma nova possa ocupar aquele mesmo espaço. Então, duas matérias distintas não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo, ok? Outra questão é que, se você deixar a matéria de uma forma, ela vai permanecer. Chamamos isso de inércia. Então, por exemplo, se você deixar ela parada, ela vai ficar parada. Se você deixar ela movimentando, ela vai sempre se movimentar. A falar, não, peraí, lógico que não. Se eu pego uma moeda e faço a moeda rodar, ela vai rodar, daqui a pouco ela cai e para de rodar. Não, mas aí você está confundindo, né? É que ela está rodando, mas ao mesmo tempo está tendo contato com uma superfície que a segura. Cria um atrito. E nesse caso ela vai parar. Então, se não existir essa superfície, se não existir nada que cause o atrito, ela não para mais. Ela vai permanecer rodando para sempre. Esse é o princípio que rege, por exemplo, os corpos celestes. Por que o planeta Terra não para de rodar em torno do Sol? Ele continua rodando. E vai continuar rodando. E por que isso acontece? Isso acontece devido à inércia, né? Então, a inércia do planeta faz com que ele mantenha o seu movimento. Então, se ele estiver em movimento, ele vai manter esse movimento. Se ele estiver parado, ele vai permanecer parado. Chamamos isso de inércia. Então, a matéria sozinha, ela não vai iniciar o movimento ou extinguir o movimento. Entendeu? Para que ela inicie o movimento, eu preciso exercer uma força sobre ela. Para que ela estanque o movimento, né, que pare o movimento, eu que vou fazer com que ela pare. Então, eu vou exercer uma força sobre ela para ela poder parar. Tá ok? Uma outra questão, uma outra propriedade, é que se eu deformo a matéria, ela tende a voltar do jeito que estava. A gente chama isso de elasticidade, entendeu? Aí fala assim, não é possível. Não, é que tem graus diferentes de elasticidade. Tem aquele corpo que é mais elástico, menos elástico. Mas a tendência é, assim que a força que eu exerci sobre alguma coisa, ela para, ele volta a ser o que era. Entendeu? Então, é uma tendência, né? Ela sempre tende a voltar à sua forma inicial, tá? Óbvio que uns são mais, outros são menos elásticos que outros. E uma propriedade da matéria que determina em muito a química é a indestrutibilidade. Ou seja, eu não posso destruir a matéria. Toda a matéria do universo já está posta, já está aí. Ela não pode ser destruída. E também não pode ser criada. Eu não crio nova matéria. Tá? Toda matéria que está aí não pode ser criada, não pode ser destruída. Tá? A gente lembra aí da famosa frase atribuída a Lavoisier, em que se diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Falamos que foi atribuída porque alguns questionam que talvez Lavoisier nunca tenha dito isso dessa forma.
Bom, então essas são as propriedades gerais, né? Aquilo que toda matéria tem. Toda matéria tem massa, toda matéria tem extensão, tem impenetrabilidade, toda matéria tem inércia, toda matéria é elástica, né? Mais ou menos elásticas, e nenhuma matéria pode ser destruída ou criada. Muito bem. Agora, existem as propriedades que são específicas, né? E as propriedades específicas nós consideramos 3. Primeiro, organoléptica. Olha a palavra organo, né? Ou seja, vem de organismo. Então, são propriedades que nós podemos perceber pelos nossos sentidos, tá? Então, o odor, como a figura mostra, seria uma propriedade organoléptica, tá? A cor, né? O sabor, a textura, o brilho, quer dizer, aquilo que eu consigo ver, que eu consigo perceber pelo tato, que eu posso sentir pelo cheiro, né? E assim por diante, tá? Então, essas propriedades, se eu utilizo os sentidos, eu caracterizo como propriedades organolépticas. Outra propriedade, e detalhe, né? Por que ela é específica, a propriedade organoléptica? Né? Porque, por exemplo, uma determinada característica da matéria é ser doce. Então, toda a matéria é doce? Não, algumas são. Portanto, ela não pertence a todas as matérias ser doce. Toda matéria tem cor? Não, algumas têm. Então, cor não faz parte de toda a matéria, né? Algumas têm, outras não. Algumas têm sabor, algumas têm cheiro. Por isso que não chamamos a propriedade organoléptica de geral, e sim de específica. Quer dizer, existe um grupo de matérias que tem determinado brilho, tem um grupo de matérias que tem determinada cor, tem um grupo de matérias que tem determinado sabor, e assim por diante. Ok? A mesma coisa acontece com as propriedades químicas, tá? Então, propriedade química é aquela em que a característica que a matéria tem de se transformar em outra, tá? Então, por exemplo, aqui a figura está mostrando aí, ó, 2 líquidos que quando são postos se transformam em uma grande espuma. Dá uma olhada, né? Então, isoladamente, são 2 líquidos que só vão formar essa espuma quando postos juntos, ou seja, quando ocorre uma reação entre eles. Portanto, uma reação química, né, é uma propriedade específica das substâncias, né? Então, nem toda substância, quando eu coloco junto dessa forma, vai produzir essa espuma grande aí que nós estamos vendo na imagem, entendeu? Então, é algo específico dessas 2 que foram postas aí, ok? Então, o mesmo, por exemplo, nem toda matéria pega fogo, né? Portanto, a inflamabilidade é uma propriedade específica para algumas matérias e outras não. Nem toda matéria sofre corrosão. Então, ser corrosivo ou não, sofrer corrosão ou não, são propriedades específicas de determinadas matérias, né? E isso caracteriza uma transformação nela, entendeu? Então, essa transformação da matéria é que nós chamamos de propriedade química, ok? Mas é uma transformação em que a matéria se transforma em outra, tá? Porque pode ocorrer, né, a propriedade física, em que, nesse caso, o que está ocorrendo aqui é apenas uma alteração no estado de agregação e não na sua composição química, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, o gelo está derretendo, né? Obviamente nós colocamos num tempo mais rápido. Então, o gelo, ao derreter, ele está modificando a agregação daquilo que o compõe, mas não deixa de ser a matéria que ele era desde o início, que é a água, né? Então, tanto água no estado sólido quanto água no estado líquido é água do mesmo jeito. O que mudou é apenas o seu estado físico, né? Portanto,
uma propriedade física é quando a substância modifica apenas a sua agregação, né? Então, por exemplo, se eu pego uma matéria sólida e pico aquilo em pedacinhos e transformo em pó, eu estou mudando a agregação. Mas não deixa de ser a substância que era, ele só saiu de, né, por exemplo, uma barra de ferro e limalha de ferro, pó de ferro, né, que a gente pega lá, por exemplo, um pó de ferro lá na serralheria. Serralheria, quando corta, fica aqueles pozinho lá de ferro, né, aquilo ali é ferro do mesmo jeito, só que é ferro na forma de pó, né, de pedacinhos menores. Então eu só modifiquei a agregação, continua ferro. Se eu passar um ímã, tanto na barra quanto naquele pozinho, o ímã vai aderir, né? Portanto, é ferro da mesma forma, tá certo? Não modificou a sua composição química, apenas mudou o seu estado de agregação. O estado de agregação inclui também estados físicos, né? Como sólido, como estado líquido, como estado gasoso. Mas o estado sólido tem agregações diferentes, né? Por exemplo, eu tenho um sólido na forma de barra, sólido na forma de pedaço, sólido na forma de pó, mas tudo é sólido. Então eu mudo a agregação, né? Mas sem modificar o estado físico, por exemplo. Mas eu posso mudar a agregação modificando também o estado físico. Quando o sólido vira líquido, muda o estado físico, tá? Mudo a agregação e mudo o estado físico, e assim por diante. Ok? Bom, pessoal, era essa que nós tínhamos para hoje, né? Só uma forma bem rápida, assim, de colocar para vocês aí essa parte introdutória de matéria e suas propriedades. Valeu? Até mais. Até a próxima.